Existe muita expectativa sobre o lançamento do livro de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca. Depois de ser demitido pelo presidente Donald Trump, o Bolton promete revelar bastidores de uma série de operações. Tanto é que a própria Casa Branca já tentou impedir essa publicação. No entanto, nessa semana, foram divulgadas algumas partes do livro, entre elas o capítulo sobre a Venezuela, que detalha as expectativas da administração Trump em relação a um golpe de Estado contra o presidente Nicolás Maduro. Bolton foi conselheiro de Trump durante 2018 e 2019. É um dos membros conhecidos desse setor neocon, os neoconservadores da política estadunidense, que, entre outras coisas, defende a teoria do destino manifesto, que acredita que os Estados Unidos têm uma missão divina de controlar o mundo. Não é à toa que, em vários trechos do livro e também em declarações públicas, o Bolton, assim como Trump e o secretário de Estado, Mike Pompeo, defendem a concepção de que a América Latina faz parte do território estadunidense, e a doutrina Monroe, que prevê esse controle e hegemonia dos Estados Unidos, seria a forma quase que natural de estabelecer as relações políticas na região. No capítulo Venezuela Livre, o Bolton conta como desde agosto de 2018, depois da tentativa de assassinato de Nicolás Maduro com um ataque de drones, Trump havia dado carta branca para derrubar o governo bolivariano. Logo no início de 2019, o Bolton conversava e articulava com a oposição venezuelana a autoproclamação de Juan Guaidó como o início desse plano golpista derradeiro. Mas vamos por partes. O ex-assessor de Trump deixa claro que o presidente tinha sérias dúvidas sobre Juan Guaidó, afirmando que ele era um menino que ninguém conhecia, enquanto Maduro era um homem duro e difícil. Exigiu que o seu vice, o Mike Pence, deixasse claro a Guaidó, durante uma reunião na Colômbia, que ele deveria ser extremamente leal aos Estados Unidos e a mais ninguém. E essa lealdade, é claro, foi retribuída pelo lado estadunidense. Como o próprio governo bolivariano já havia denunciado, o Bolton confirma que em todos os episódios desestabilizadores de 2019, incluindo a autoproclamação do dia 23 de janeiro, o episódio da falsa ajuda humanitária do dia 26 de fevereiro, os apagões de março e a tentativa de golpe militar no dia 30 de abril, o executivo estadunidense, que é controlado pelos republicanos, assim como os representantes do Partido Democrata, acompanharam passo a passo, oferecendo apoio irrestrito. No livro, John Bolton afirma que Trump queria garantir o acesso dos Estados Unidos aos recursos petroleiros da Venezuela no período pós-Maduro, algo também público e notório. Para isso, desde o início de 2019, debatiam a possibilidade de emitir sanções contra a indústria petroleira venezuelana. O Bolton detalha como a administração Trump indicou os diretores da Citgo, a filial da PDVSA, estatal petroleira venezuelana, nos Estados Unidos. A Citgo possui 5.000 postos de gasolina nos Estados Unidos, é responsável pelo refino de 4% do petróleo consumido no país e é o maior ativo da Venezuela no exterior, estimado em 7 bilhões de dólares. Essa trama se encerra agora em 2020, quando, através da justiça, os Estados Unidos tentam terminar de confiscar esse bem público da Venezuela, com toda a cumplicidade da oposição representada por Juan Guaidó. Também é pública a relação entre a Casa Branca, a extrema-direita venezuelana e o governo de Ivan Duque na Colômbia. Lembra daquela cena em que o Bolton aparece numa coletiva de imprensa com uma anotação na sua caderneta que dizia 5.000 militares para a Colômbia? Pois é, isso foi antes do episódio do envio da ajuda humanitária para a Venezuela. No livro, Bolton conta que o Trump questionou se não seria necessário mandar 5.000 soldados para suas bases na Colômbia para se preparar para um possível conflito armado. O próprio assessor fala que, apesar de toda a disposição do presidente Ivan Duque, os militares colombianos temiam um conflito armado convencional com as forças armadas da Venezuela nessa ocasião. Desde então, a via de um conflito não convencional, com o uso de forças paramilitares, surge talvez como a única opção para dar início a essa tão comentada intervenção militar na Venezuela. E de aí desembocam todos os planos golpistas, que incluíam treinamento de grupos paramilitares em acampamentos no território colombiano, e deram início à Operação Gedeon, que foi revelada há poucos meses. Além disso, a Colômbia abriga 9 bases militares dos Estados Unidos, e justamente aquelas que estão mais próximas da fronteira com a Venezuela receberam recentemente 800 homens como reforço. E por fim, o livro do ex-assessor da Casa Branca também revela outras relações do governo brasileiro com os planos golpistas na Venezuela. O Bolton afirma que o ministro de Defesa, Fernando Azevedo e Silva, confirmou que o fim de Maduro já era visível, isso ainda em 2019. Em outras reportagens, nós também indicamos que no contrato assinado entre o Guaidó e a empresa militar estadunidense Silvercorp estava previsto o livre acesso das tropas paramilitares ao território brasileiro. E assim, antes mesmo de ser lançado, o livro de Bolton estremece a Casa Branca e outros governos da região ao confirmar uma série de práticas que ferem o direito internacional na busca constante por tomar o poder na Venezuela.